Olá, é sempre uma alegria quando temos a oportunidade de refletir em torno da doutrina espírita. Reunidos em torno da mensagem espírita é oportunidade extremamente importante e grata aos nossos corações. Falar da doutrina espírita necessariamente é refletir em torno do Evangelho de Jesus. A proposta que o Espiritismo nos oferece, nos traz, é exatamente esta de nós compreendermos que somos espíritos imortais, entendermos, não só no campo intelectual, mas emocional, de que nós somos um espírito que trafega por alguns momentos num corpo físico, mas que a jornada continua quando nós nos desligamos da vestimenta física para retornar para casa. Que estamos em momento de exílio, de que esses dias em que a reencarnação nos faz aqui vinculados são passageiros, porque nós viemos e teremos o destino natural de retornar a casa, o mundo espiritual. Então, assumir-se, entender, mesmo sob o esquecimento, mesmo sob o peso intenso do corpo físico, ter essa percepção clara de que somos espíritos imortais e que a jornada da reencarnação e que estar reencarnado é apenas o grande convite que a vida nos faz para compreender melhor, aprender das leis de Deus. E a lei maior, o máximo das leis de Deus, como sintetiza Jesus, é o amor. O nosso desafio de reencarnar é aprender esta síntese que Jesus faz na conversa com o doutor da lei, dizendo que o maior mandamento da lei de Deus é amarás a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Jesus encerra a primeira parte desse diálogo com uma síntese memorável, porque ali diz ele: aqui estão escritas todas as leis e todos os profetas, como dando a entender que todo o ensinamento da lei judaica, que todo o conhecimento a respeito das leis de Deus se sintetizam nesta ideia de amar-se para amar ao próximo, amando a Deus sobre todas as coisas. Então, nesse processo evolutivo, nesse processo de conquistas das coisas da alma, o amor é o verdadeiro destino para todos nós. E Jesus é o modelo incomparável sobre amar e compreender quais são os caminhos para chegar a Deus. Porque ele mesmo afirma que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem aí ao Pai senão a partir dele, dos seus ensinamentos, da sua proposta, e nos conforta dizendo que ele é o nosso bom pastor, que ele nos guiará, que não deixará nenhum de nós, das suas ovelhas, se perder. Então, debruçar-se sobre o Evangelho de Jesus, compreender as figuras que conviviam com ele, que aprenderam dele naqueles dias distantes da Palestina, é exercício para o coração de todos nós. Talvez uma das figuras mais insígnes e com o maior esforço desse processo de amar, de compreender efetivamente o verdadeiro significado de amor, é Maria de Magdala. Relata Amélia Rodrigues, no seu livro Primícias do Reino, de que era uma mulher bela. Todos a admiravam pela beleza, pelos traços invulgares do rosto, o corpo formoseado, e então vendia ilusões em uma vivenda de grandes proporções. Os ouros, os artesanatos mais raros, os tecidos, as essências que vinham de terras distantes, assim se fazia a sua vivenda, onde recebia aqueles que vinham ali então comprar as ilusões que ela vendia. Mas, ao mesmo tempo que era uma mulher desejada, admirada, invejada, também possuía profundos tormentos, em processos obsessivos de grande vulta. Então, nesse balançar entre as ilusões do mundo, as conquistas que o mundo tanto admira e as perturbações da alma, os desesperos do processo obsessivo, vivia Maria de Magdala, entre lá e cá. E foi num desses dias de profunda tristeza, apatia, de prostração verdadeira, em que as entidades espirituais lhe acercavam mais a miúde, perturbando-lhe os sentidos, é que uma das suas servas, conduída pelas dificuldades que
aquela mulher passava, lhe falava então de um rabi que estava pernoitando em terra próxima, à beira do lago de Genezaré, como também Magdala se fazia. E então ela, ao mesmo tempo que anima-se pela notícia, ela cai em si e diz: Eu sou uma mulher pecadora. Eu não mereço estar com um homem santo. Como dizer que eu poderia estar com ele? Porque eu não posso. Eu macularei a sua santidade, a sua pulcritude. E a serva insiste, mas é ele quem disse que veio buscar, achar aquilo que estava perdido e que não são os sãos que precisam de médico. E então, incentivada por aquelas palavras, ela pede então ao servo para que preparasse o barco e então, a altas horas da madrugada, uma embarcação singra as águas do lago de Genezaré para aportar em praia próxima. E ela então, sabendo que pernoitava na casa de Simão Pedro, vai buscar a casa do pescador e quando cruza os umbrais daquela casa simples, narra-nos a Amélia Rodrigues, era como se aqueles olhos lhe conhecessem desde há muito, como se aquele homem lhe esperasse naquela noite para encontro adrede marcado. Ela então conversa a madrugada dentro, abre o seu coração, fala das dores da sua alma e ele lhe fala de um amor que ela anelava, mas desconhecia. E então, resoluta, tomada de uma nova paixão, de um novo amor, entendendo agora que não era mais aquele amor que ela buscava e não encontrava nas noites infinitas dos prazeres ilusórios, pois que aquele amor era a água salobra que ela, quanto mais bebia, mais sede tinha. Mas ele lhe falava de um amor que era uma água cristalina, que ela tomaria e então aplacaria e preencheria sua alma de paz e plenitude. E entende então que aquele homem realmente era o bom pastor, era o médico da sua alma. E daquela manhã em diante, Magdala nunca mais veria a Maria de Magdala como todos a conheciam, porque logo na manhã seguinte ela abre o seu lar e distribui tudo: os tecidos raros, as essências distintas, a prataria, as louças, ela distribui a todos, aos pobres, àqueles que passavam na rua. Ela desfaz todo o seu lar. E então, aqueles mais precipitados imaginavam, ela deve estar louca. Já havia então o comentário a miúde de que ela era tomada por demônios de tempos em tempos, agora diziam definitivamente estava louca. Mas ela enlouquecera pela mensagem de Jesus. Na verdade, aquilo que o mundo chamava de loucura eram os primeiros passos para a lucidez do seu caminhar. E a partir de então, as pessoas que queriam encontrar a Maria de Magdala a achariam na multidão que seguia Jesus. Ela era a bengala dos velhos, o amparo dos coxos, a guia dos cegos, naquela multidão de estropiados, afaimados, dos párias da sociedade que iam beber então na mensagem de Jesus o alento e o consolo para suas almas, como ela também o fazia. E nunca mais foi a mesma. Desde aquele dia, Maria de Magdala permaneceu resoluta, firme a seguir Jesus. Porque imaginem a situação de alguém que passa a conviver com Jesus e com aqueles que o seguiam, quando da sua desencarnação, após a crucificação, ela vai ter com eles, pois que Jesus escolhera ela. Poderia escolher a Maria, sua mãe, a Marta ou Maria, as irmãs de Lázaro, aquele que convivia na intimidade do lar, a João, aquele que ele tanto amara, a Pedro, a quem ele herdara a liderança do apostolado, ele escolhe a Maria de Magdala, representando ela então como o grande esforço de seu erguimento pessoal. Como ele mesmo dissera a ela, o amor cobre a multidão de pecados. E quando ela vai, em certa noite, ter ao encontro dele para mostrar publicamente a sua mudança, a sua transformação, e ela então avança salão adentro na casa do publicano, que oferecia então um repasto a Jesus e mais algumas outras autoridades da cidade onde estavam, e ela então lava-lhe os seus pés com suas lágrimas, enxuga com seu cabelo,
unta-lhe com perfume de nardo, essência rara que ela guardara, a única das suas posses de outrora, Jesus lhe junta do chão, levanta-lhe para dar-lhe dignidade e pergunta ao proprietário da casa: Zaqueu, tu que és um homem de negócios, quando alguém lhe deve 10 moedas e outro lhe deve 100, e ambos não podendo lhe pagar, você perdoa a ambos, qual dos dois lhe será mais grato? Aquele que lhe deve 100, é verdade. Então, diz Jesus, o mesmo se dá com essa mulher. Muito lhe será perdoado dos seus pecados, porque muito amou. Então, a disposição de Maria de Magdala refaz todo aquilo, a sua trajetória de erro. E mesmo quando o apostolado não acredita na boa nova que ela traz, na notícia que ela traz do retorno de Jesus, da imortalidade que ele tanto prometera e agora comprovara, mesmo quando eles saem 2 a 2 para pregar o Evangelho e ninguém gostaria de tê-la como companhia, porque o seu passado ainda pesava na história de todos eles e haviam com um certo preconceito, ela retorna para Magdala. Para o mesmo burgo onde ela houvera errado e tropeçado profundamente, ela vai recomeçar a vida, vai buscar um trabalho digno, vai trabalhar com humildade e fica ali até quando um grupo de leprosos, de rancenianos, chega da Síria distante buscando ao mestre e quando lhes pergunta, ela que se depara com aquele grupo de adoentados, ele dá a triste informação de que Jesus já houvera sido desencarnado na crucificação infame, mas lhe fala das boas novas, lhe fala das mensagens, das histórias que escutara de Jesus e acalenta o coração daqueles aflitos, que logo em seguida são expulsos pelas autoridades locais, porque ali não poderiam ficar, e são então mandados, como tantos eram, assim aconteciam, para o Vale dos Leprosos de Jerusalém. Mas Maria de Magdala decide segui-los, porque ela saberia que aqueles precisavam ouvir a mensagem que ela tinha. E então, a partir daquele dia, todo final de tarde, no Vale dos Leprosos, naquele lugar onde eram mandados, destinados a todos aqueles que tinham o nome escrito, mesmo que vivos, no livro dos mortos, porque nunca mais retornariam daquele destino infeliz, era ela quem cantava as boas novas e falava de Jesus. Nunca mais fora a mesma. A transformação de Maria de Magdala é o exemplo para todos nós. Como modificar-se, como se tocar com a mensagem de Jesus de uma maneira tão intensa como essa mulher se permitiu. Levantar-se sobre o próprio erro, mesmo sobre os olhares acusadores, porque imaginemos nós retornar a Magdala com aqueles mesmos que frequentavam o seu lar e agora lhe desejavam ainda, e ela ter a tranquilidade de dizer que já não mais aqueles dias existiam. Ou os olhares de inveja daquelas outras tantas que desejavam ter a beleza daquela mulher, ou que invejavam, ou que desejavam ter a vida que ela dispunha, e ela provar, dia após dia, de que efetivamente Jesus fez a diferença em sua vida. O desafio de encontrar a Jesus é exatamente esse. O de incorporar a sua proposta no nosso dia a dia, de transformar-se a tal ponto que nós conseguimos modificar a nossa vida. Talvez não temos uma mudança radical daquilo que Maria de Magdala teve, mas o exercício contínuo do dia a dia de entender que Jesus efetivamente é o modelo e guia para todos nós. Porque a sua proposta continua esperando o nosso aceite e esperando espaço para que ocupe o espaço devido no nosso coração. É interessante quando encontramos em O Livro dos Espíritos a pergunta que Kardec faz aos nobres mensageiros sobre o progresso, sobre a evolução, e perguntam se há algum limite para o progresso. E dizem os espíritos amigos de que para o progresso intelectual não há barreira, não há limite, mas para o moral sim. E elencam duas características que impedem o nosso progresso moral: o orgulho e o egoísmo, dando a entender então que no nosso coração
nesse nosso espaço emocional, enquanto nós ocuparmos ou darmos espaço tanto para o orgulho quanto para o egoísmo, será difícil de encontrar espaço para outras virtudes. Nós não aprenderemos outras virtudes enquanto não desaprendermos a sermos orgulhosos e egoístas, a pensar em si, em ter-se a si como centro da existência, da vida e da importância. E aí então, o exercício de compreender a mensagem de Jesus é o exercício de desvincular-se do egoísmo e do orgulho. À medida que nós efetivamente nos tornamos cristãos, na concepção profunda do termo, de entender e executar e aplicar as mensagens do Cristo no dia a dia da nossa existência, nós vamos inevitavelmente abrindo mão do egoísmo e do orgulho. Vamos percebendo que o outro é tão importante como nós. E o nosso orgulho, ele vai se amaecendo. E nós vamos percebendo que somos todos importantes. Nem um problema de autoestima dificultoso, é entendendo que não tenho não valor, não sou importante, e os outros que são, de maneira nenhuma tenhamos que pensar assim. Mas nem nos percebermos e entendermos a nós como melhor do que qualquer outro. Somos tão importantes quanto qualquer filho de Deus. Então, o nosso orgulho ele deixa de ter importância em nossa vida e percebemos que os outros também são importantes. Assim como deixamos de pensar somente em nós e nos nossos, abrindo mão do egoísmo e compartilhando aquilo que nós temos com o outro, do nosso tempo, dos nossos recursos, dos recursos dos mais variados, porque muitas das vezes pensamos sempre em recursos financeiros, materiais, em que nós podemos compartilhar, mas há tantos outros recursos do nosso tempo, das nossas capacidades, da nossa compreensão, das nossas conquistas intelectuais, a fim de ajudar ao outro, estender a mão, dar um conselho, conversar, gastar o nosso tempo em prol do outro numa atitude ou atividade voluntária, num tempo em de conversa com a internet, quando as distâncias físicas ainda se fazem necessárias, ou utilizando um tempo ao telefone, mandando uma mensagem, visitando o amigo quando possível, esse tempo de dedicar ao outro, onde nós vamos deixando de ser egoístas. Porque é esse o grande exercício do ser cristão, o de esquecer-se para lembrar do outro, para entender que o grande exercício do amor não se faz solitário, não se faz sozinho, não se faz isolado do mundo, mas amar necessita inevitavelmente a relação, porque o exercício de relação é o grande convite que a vida nos faz para a compreensão, entendimento e aprendizado do amor, como lembra-nos Joana de Ângeles, o Espírito Amigo. E é exatamente essa proposta de relação que Jesus nos provoca a viver ela intensamente nos parâmetros de amar, do amor compreensão, do amor bondade, do amor doação em relação ao próximo. Se nós formos analisar as bem-aventuranças de Jesus, vamos ver que são sempre propostas de bem-aventurado é aquele que se propõe em relação ao outro das melhores virtudes. O de ser manso, o de ser pacífico, o de ser misericordioso, o de preferir ter fome e sede de justiça a ser o justiceiro. Então são sempre bem-aventuranças em relação ao próximo, em relação àquele que está ao nosso lado. E aí então nós vamos compreender esse grande esforço de amar e esquecer-se, a partir de Maria de Magdala, que ela esquece tudo que teve. O maior exemplo que nós vamos encontrar daquela que coloca a mão no arado e não olha para trás. Esquece dos seus erros, esquece, muito embora as tendências, as vontades provavelmente permaneciam. Ainda existiam os fantasmas povoavam a sua mente, o seu campo emocional. Será que estou fazendo a coisa certa? Será que não era mais cômodo, pois eu tinha uma vida tão tranquila, tão confortável? Será que estou e tomei a decisão certa? Talvez um ou outro dia essas dúvidas lhe perturbavam a intimidade, os pensamentos, porque é natural. Ainda estamos conquistando esses patamares de plena certeza e entendimento das coisas de Deus. Assim acontece conosco. Quantas vezes pensamos, mas será efetivamente de que a providência divina nos atende em todas as necessidades?
Será que Deus cuida de nós sem exceção? Será que aquilo que ocorre comigo está ocorrendo da melhor maneira possível, da maneira mais adequada? E então nós vamos, em meio a dúvidas, baixamos a cabeça e continuamos esse caminho, esse entendimento de Deus como sendo o Pai, o amparo de todos nós a todo instante. E vamos encontrando em Jesus essa referência tão importante para caminharmos. Quando, naqueles dias, Maria de Magdala, após os longos anos no Vale dos Leprosos, em Jerusalém, ela mesma adquire a hanseníase, desenvolve e então exulta ao perceber que ela também agora era uma igual a eles. Padecia dos mesmos tormentos daquela doença, à época tão infecta, e então continua pregando até as forças físicas lhe permitirem. E quando percebe a desencarnação próxima, decide-se então por realizar o último sonho, ver pela última vez a mãe daquele que lhe transformou a vida e lhe modificou. E sai então de Jerusalém até Éfeso, onde Maria, à época, morava com João. E as portas de Éfeso, descreve Amélia Rodrigues, ela já combalida com as forças mínimas do corpo físico, a doença já lhe exaurindo todas as capacidades, ela desfalece as portas de Éfeso, quando então um casal de recém-convertidos ao cristianismo lhe encontram e vai amparar aquela mulher caída à beira do caminho. E ela então lhe fala do seu destino, da sua vontade, do que desejava, e eles então a encaminham até Maria, a Mãe Santíssima, e é nos braços daquela que deu à luz a sua referência de vida que ela desencarna, modificando então a sua existência desde aquele dia. Nunca mais Maria de Magdala fora a mesma desde que encontrara Jesus. A sua vida se modificara em profundidade, não sem dificuldades, não sem questionamentos, não sem o ontem lhe batendo a porta das emoções e da mente, lhe perturbando o este ou aquele dia. Isso acontece com todos nós. Nós também, quando nos decidimos a modificar, a reestruturar o nosso caminhar, também encontraremos dias difíceis, também encontraremos das perturbações e do ontem nos batendo à porta. É natural que isso aconteça, mas permaneçamos firmes. Entendamos a cada dia desses, quando a fé vacilar, quando nós nos questionarmos sobre o que eu estou fazendo, se esse é o melhor caminho, se efetivamente deveremos seguir a Jesus, agora sob a ótica, sob as explicações, sobre a proposta que a doutrina espírita nos oferece, retomando a mensagem de Jesus na sua pureza. Quando nós formos tomados de dúvida, tranquilizemos-nos na oração. Baixemos a cabeça e continuemos caminhando. Logo mais, a fé se reestruturará, o coração estará mais tranquilo e nós permaneceremos neste caminhar. A conquista de seguir com Jesus ao longo da existência talvez seja de uma das primeiras das nossas existências, das nossas vidas, que nós o façamos. Talvez o nosso reencontro com Jesus, tal qual Maria de Magdala fez, naquela distante Galileia de 2000 anos atrás, conosco esteja se dando, acontecendo nessa reencarnação. Agora, efetivamente, Jesus passa a ter significado em nossa existência. Conseguimos compreender que viver com Ele é uma felicidade incomparável, daquelas felicidades que muitas das vezes nós elegíamos em outras experiências reencarnatórias, em outras experiências de vida, quando preferíamos viver com as ilusões do mundo, com as loucuras do mundo e os convites que o mundo nos fazia. Agora, quando nós reencontramos Jesus, quando Ele programou esse reencontro de nós com Ele, para que nós, nesse momento de amadurecimento de nossa existência, pudéssemos reencarnar e novamente escutar a sua mensagem, que ela efetivamente se cale em nossa intimidade. Que possamos guardar no coração as promessas de Jesus e os seus direcionamentos. Que possamos nos esforçar dia após dia, no silêncio daquele que trabalha na intimidade a fim de conquistar as virtudes necessárias para
amar ao próximo como nos amamos, entender o que efetivamente é amar-se, para compreender o que efetivamente é amar ao outro, amando a Deus acima de todas as coisas. E efetivamente podemos ser cristãos, porque só o seremos quando nós formos reconhecidos por amarmos-nos uns aos outros. É este o conselho que Jesus nos faz, é essa a orientação maior de Jesus, o de amar. Então, que possamos efetivamente nos permitir a grande ventura de aprender a amar. Nesses dias difíceis de pandemia, em que todos nós sofremos os impactos dessa ou daquela maneira, que muitos de nós tivemos que nos apartar dos amores através da desencarnação súbita que aconteceu de amigos, de amores, de parentes, que aproveitemos também esses dias difíceis, desafiadores, quando estamos afastados socialmente uns dos outros, para entender que esses também são dias de aprendizado de amar. De amar-se, amar o outro nas suas necessidades, nas suas dificuldades, nas suas dores, e então compreender que esses dias também são de lição para todos indistintamente e que possamos aproveitar para também, nesses dias, compreender qual é a lição que ele vem me trazendo, o que esses dias de dificuldade, desafiadores, vêm ensinando-me, o que eu aprendi, qual foi a pequena lição nesse grande espectro do amor que esses dias me permitiram, a da compreensão, a da empatia, a do entendimento, a do não julgamento em relação ao outro. Cada um de nós acaba tendo a possibilidade de aprender um pouco mais da lição do amor, porque a vida e fomos enviados, convidados a reencarnar, justamente porque esse é o momento aprazado e esses são os dias melhores para o nosso aprendizado do amor. Não importa onde estivermos, onde estamos, não importa com quem nos cerque, sempre será a oportunidade do amor. Porque não haveria situação mais difícil e desafiadora do que de Maria de Magdala, ex-meretriz, julgada inclusive por aqueles que seguiam a Jesus, o seu apostolado, sem nenhuma possibilidade, a princípio, de conviver, de viver e de falar da mensagem de Jesus, ela permanece resoluta. Todos a abandonaram, ela nunca abandonou Jesus. E ao final, desencarnou nos braços de Maria, sendo recebida no mundo espiritual por Jesus, como nos informa Amélia Rodrigues. Que tenhamos então, desses grandes homens e mulheres do Evangelho, a nossa referência, daqueles que desejam a seguir Jesus. Muita paz a todos nós.